Olá! Nesse vídeo falaremos sobre os aspectos gerais das árvores no paisagismo. Vamos lá? As árvores elas possuem diversas funções, tanto quanto do ecossistema, né, para o bioma em si, quanto na proteção do solo, da fauna, né, que está inclusa assim no ecossistema. E no paisagismo, ela tem a função de sombra, né, num ambiente quente é muito importante essa função. Imagina um estacionamento de um shopping sem uma árvore para você parar no seu carro em 40 graus Celsius. Isso é importante quando você vai fazer o projeto paisagístico desse local, né? Ela também tem a função de barrar o avanço de ventos fortes. Isso ajuda a manter a estrutura, né, de um local, de uma forma de proteção. E num ambiente muito frio, é importante essa barreira vegetal para os ventos, né, já que vai dar um conforto térmico para a pessoa que está ali dentro, né? Menos vai tornar o ambiente mais aquecido. E, além disso, ela ajuda a combater a poluição, já que é uma planta, ela absorve o gás carbônico, libera o oxigênio, aumenta a qualidade de vida, né, o bem-estar da pessoa, não só no sentido do ambiente verde, do visual, como da saúde em si, né, na respiração, no ar mais puro. É, E no paisagismo existem muitas formas de usar as árvores, né, de acordo com a área que a gente tem disponível, e é importante averiguar o seu crescimento. Por exemplo, é comum, às vezes, a gente vê as calçadas quebradas no ambiente urbano, né, pelo mau uso, né, do projeto paisagístico, mau uso de espécies arbóreas. Elas têm aquela raiz, às vezes, mais fasciculada, a gente vai ver isso logo mais, mas ela quebra aquela calçada, né, se torna o ambiente inacessível para cadeira de roda, carrinho de neném, às vezes até mesmo de andar, né? A gente acaba caindo nesses ambientes pelo uso errado de uma planta, por exemplo, o flamboyant, é muito comum. Ele é uma espécie arbórea linda, muito bela, possui umas flores vermelhas, alaranjadas, belíssimas, só que para um ambiente urbano, né, para ser plantado numa calçada, assim, de uma rua, realmente não é viável, porque ele quebra toda a calçada, torna inviável frequentar, né, andar por ali, a gente acaba tendo que andar na estrada, e é um erro muito comum, pode ser que você já tenha visto ao seu redor esse tipo de erro e são cometidos por nós, né, por paisagistas. Então é algo que a gente tem que tomar realmente cuidado na hora de projetar, porque para tirar a árvore depois é bem complicado. Então depois que plantou não dá para corrigir o erro tão facilmente, né? Uma espécie arbórea é complicado de ser manuseada. Então, a gente vai analisar duas características principais, que são as copas das árvores e as raízes. A copa da árvore ela pode ter uma estrutura vertical, em que o diâmetro da copa é maior que a altura, né? É o ponto focal, ela vai formar aquele muro verde. Imagine uma palmeira imperial. É aquela árvore de mais de 10 metros com uma copa pequenina, assim, né? A vista aqui de baixo, a copa é pequenina. E essas árvores, obviamente, não vão fazer sombra, né? Elas vão servir como um corredor, vai trazer esse aspecto de beleza, né? Na rua dos meus pais é conhecido pela Rua das Palmeiras. É belíssima a rua, só que é ótimo que é fácil de achar e é muito belo mesmo. É algo para tirar foto, é bem bonito, só que tem um aspecto negativo, né? Essas palmeiras, elas perdem as folhas quando tá ventando, algo assim, e isso realmente, tipo assim, quebra a fachada inteira do prédio, já quebrou o telhado, vira um transtorno. Se você andar na rua enquanto tem uma ventania, é perigoso cair na sua cabeça. Já caiu na minha, por sinal. Não causou grande dano, mas é normal, né? Que a árvore em algum momento vai perder as folhas. Então, assim, é um custo-benefício que deve ser analisado, né? Pelo menos na rua dos meus pais, por exemplo, a gente acha que vale a pena manter as palmeiras, porque a gente sempre replanta. Quando perde uma, replanta outra. Então, a beleza e a cultura daquele lugar é como se fosse um patrimônio, né? Tipo, faz parte do nome do lugar. E também temos a copa horizontal, né? Que é justamente formar aquela produção de sombra, né? Aquela árvore que ficaria no estacionamento ou até mesmo num parque, né? É ótimo quando a gente
quando está calor, a gente fica procurando essas árvores, sentar próximo, ler um livro. Então, existem esses dois tipos, né, de copa, e isso influencia muito na escolha da árvore que a gente vai colocar no local. Outra questão são as raízes das árvores, né, que tem justamente essa função de sustentação, extrair água e nutrientes do solo. E as raízes, elas podem ser de dois tipos. Elas podem ser fasciculadas ou pivotantes. Em relação às raízes das árvores, elas têm essa função bem básica, né, acredito que você já saiba, que é de sustentar a planta no chão para ela não cair, extrair água e nutrientes do solo, né, que é a função da raiz de qualquer planta. E só que no paisagismo a gente tem que tomar cuidado, como eu já disse, né? Muitas vezes essas raízes elas podem danificar o espaço externo, como as calçadas que eu comentei, como também as fundações do prédio, a canalização, como existem dois tipos, né, de raízes, as fasciculadas e as pivotantes. Então, se a raiz for pivotante, que é aquela de profundidade, né, ela pode atingir uma canalização e ter a força do diâmetro de realmente quebrar, né, alguma canalização mais importante para o abastecimento do local, por exemplo. Uma característica importante em relação às árvores é que as raízes das árvores, elas ocupam um volume similar ao da sua copa. Tanto é que a gente diz que na hora de adubar, né, uma planta, uma árvore, a gente aduba na projeção da copa, porque é geralmente ali que está a zona que ela vai absorver o nutriente, ou a água, né, na hora de irrigar também, na projeção da copa. Isso é importante para o projeto paisagístico, né, que você fica imaginando. Qual é a dimensão da copa dessa árvore? Então, essa também vai ser a dimensão das raízes. Então, onde é que vai chegar essa raiz? É algo que a gente tem que observar. As raízes, né, de copa mais vertical são mais profundas, né? Imagina, se é na projeção, em relação à profundidade, à altura, né? Imagina como é que vai manter uma árvore, sei lá, de 20 metros no solo. Não pode ser uma raiz rasa, né? Qualquer vento vai derrubar ela. Então, ela realmente tem que ser profunda. Faz sentido, né? E é isso. A raiz pivotante é aquela raiz principal, mais profunda, né? Tipo a cenoura. E as fasciculadas são as raízes mais superficiais, que formam aqueles cabelos, assim. Quando você pega, por exemplo, alface hidropônica ou qualquer hortaliça hidropônica, você vê essa cabeleira, assim, né? Essa raiz fasciculada. A raiz, além dessa observação que a gente tem que ter, né? Que eu já falei, de ter o cuidado com a calçada, com o uso dessas raízes, a gente tem um comentário muito importante a fazer em relação a elas, que é a estrutura do solo. O solo, ele é sustentado por essas raízes, ela é muito importante no solo, não só numa floresta ou numa área, sei lá, uma APP, uma reserva ambiental, algo assim, mas até mesmo no meio da cidade. Ela vai aumentar vai aumentar a quantidade de água que chega nesse solo e vai diminuir o risco de erosão, de perda de solo, né? A gente fica vendo muito... no verão, aqui no Rio, é muito comum que alguns morros, né, eles desabem, porque não tem essa estrutura. É como se a planta ela fosse o concreto armado do solo. Não sei se você conhece o concreto armado, mas no teto da sua casa provavelmente tem um concreto armado nele. Tem o concreto, né, aquela estrutura cinzenta, aquela pasta, né? E tem umas estruturas de ferro no meio, porque senão o teto ele faz uma barriga e cai, né? Então, é isso que uma raiz pivotante, né, faz no solo. É como se esse ferro, esse aço que está no concreto armado fosse a raiz pivotante, que ela vai segurar o solo no lugar. Aí, se você coloca as árvores, né, com uma raiz pivotante e em volta uma espécie vegetal que seja com raiz fasciculada, até mesmo outras árvores, esse solo ele vai se sustentar naquele local, além de diminuir o risco de erosão e tudo mais. Na hora de você formar um projeto paisagístico, né, ou de você formar um bosque, alguma técnica de plantio, você tem
algumas opções, né? Algumas escolhas que você pode fazer. E eu vou citar aqui, né? São basicamente 4, né? E que você pode realizar de forma a adequar melhor esse ambiente, né? O que você pode ter em mente. As copas dessas árvores, elas podem ficar longe umas das outras, né? Fazer um bosque com árvores mais espaçadas, ou pode ter umas árvores mais próximas, né? Formando maior sombreamento, um conforto térmico melhor, dependendo do tipo de copa que essas árvores têm. Ou podem ter mesmo aquelas copas que se cruzam, né? Entre si, que uma copa invade o espaço da outra copa, né? Isso tem que ser analisado, a planta que é possível fazer isso. E ela forma aqueles belos corredores, né? Principalmente se for alguma árvore florífera, algo assim. Fica muito bonito. E você também pode mesclar, né? Dentro de um mesmo projeto, você pode usar um ou mais dessas formas de expor as árvores. Era isso que eu tinha para dizer hoje. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.